interessante. Muitas vezes eu reputo que o mais importante do culto, o momento do louvor, como quem estava aqui semana passada, me ouviu falar sobre isso. O verdadeiro louvor, que é quando eu de verdade derramo alguma coisa que me custa. O salmista Davi, no Salmo 116, e hoje eu queria te pedir que nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós estamos no primeiro domingo de maio, começamos um mês, hoje é dia 4, teve feriado, teve final de semana prolongado. Eu queria fazer algo profético. Alguns de nós precisam de um milagre esse mês. Quem precisa? Eu preciso muito de um milagre financeiro, preciso de um milagre emocional, preciso de um milagre intelectual, uma estratégia do que fazer. Enfim, eu queria fazer algo diferente esse domingo. O salmista Davi, ele diz no Salmo 116: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E cada um de nós, eu acho que eu falei isso semana passada, também esse versículo, porque eu gosto muito dele. E cada um de nós temos algo ou algumas coisas, Eu tenho trocentas coisas para agradecer a Deus. Eu sempre falo, eu estava literalmente morto, pelo menos emocionalmente, espiritualmente, há 31 anos atrás. Estava nas drogas, estava andando com um bandido, perdido, sumia de casa 15 dias, minha mãe não sabia se estava vivo, se estava morto. E hoje eu tenho 31 anos sem beber, sem me drogar, tenho mais tempo de vida limpo do que tempo de vida na vida passada. Então só isso, e fora isso, todas as demais, depois desse tempo, por Deus ter feito isso, e depois dos 31 anos limpo, tudo que Deus já fez na minha vida, cada um de nós temos, em maior ou em menor escala, eu tenho certeza que todos nós temos algo para dizer, para agradecer a Deus, para falar do que Deus fez. Mas muitas vezes nós ficamos como acanhados, ficamos como egoístas. Sim, a palavra seria essa, egoísta, porque apesar de Deus ter feito tudo e continuar a fazer, porque Ele não mudou e não vai mudar, como cantamos agora, Ele nunca me abandonará. E Ele diz para Josué, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 5, e no livro de Hebreus ele fala novamente a mesma coisa: não te deixarei e não te abandonarei jamais. Então isso é para mim e é para você. Seja a situação que nós estivermos passando, Ele não vai nos deixar. Mas nós separamos tudo para nós. Eu vou separar, nós estamos aí no final de semana. Ontem, nada contra quem estava lá, quem ficou agarrado na grade, quem ficou desde segunda-feira em frente ao hotel, nada. Quem gosta, tudo bem. Nem na época de perdido, eu nunca gostei de tumulto assim, quanto mais agora. Mas a gente ficou lá desde segunda-feira, preciso ver, deixa eu chegar no hotel. E a mulher chega por trás, carro fechado, ninguém vê nem nada, enfim. Mas para isso alguns gastaram dinheiro para vir de ônibus, de carona, a pé, de avião, investiu em hotel para esses dias, e depois estava lá, enfim. Mesmo que não tenha feito nada disso, alguns de nós vão sair daqui hoje e ainda vão parar em uma pizzaria, em algum lugar, um McDonald's, um Burger King, um Madeiro, qualquer coisa parecida, para lanchar, para jantar, para bater um papo, para tomar alguma coisa. E vale muito mais do que nós de verdade
dedicamos para a casa de Deus. Porque não é para mim, não é para o pastor Kleber, não é para os líderes da igreja. Como eu disse semana passada, falando bem explicadinho, nós precisamos manter essa casa de oração de pé. Nós precisamos manter essa casa de oração aberta para pessoas chegarem aqui e serem acolhidas, para pessoas chegarem aqui e serem amadas. Como eu cheguei há 31 anos numa igreja, e cheguei agora, há 3 anos e meio, depois de todo quebrado, cheguei aqui nessa casa, essa casa estava de porta aberta, para eu recomeçar novamente a minha vida. Ele disse que vai dar o sinal. Então, cada um de nós, e outras pessoas, alguns parentes nossos, nós estamos orando para que eles cheguem. De repente pode chegar aqui, mas de repente pode chegar numa outra igreja, que também precisa, vive da oferta. Igreja não vive de dinheiro do pastor. Por mais que o pastor Kleber tenha a vida dele, seja bem sucedido como músico, esteja fazendo um monte de troço aqui, querido, igreja não vive de dinheiro do pastor. Igreja vive pelo sustento da comunidade espiritual que frequenta ela. Aleluia. Essa igreja, ela é e deverá ser sempre mantida por nós, pelo dízimo de cada um de nós, pela oferta de cada um de nós. E Deus diz na palavra dele: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Em Isaías 43, 26, ele diz novamente: entrai em juízo comigo e me mostra o que te pode justificar. Outro dia eu preguei esse texto aqui falando de outra coisa, mas quantas vezes nós precisamos, como eu disse agora, eu preciso de um milagre financeiro esse mês. Muitas vezes nós falamos: Deus, eu preciso. Aí ele vai falar assim: cadê? O que é que? Abre a tua mão, deixa eu ver. Teve semente nessa mão? Eu não semeei nada. Gálatas 6:9 diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Aí eu quero colher uma colheita especial de dinheiro, esse dinheiro, esse mês de maio. E aí eu vou olhar, não tem colheita, não tem semente nenhuma. Eu não semeei nada. Aí eu quero ir lá buscar na árvore semente, eu quero ir lá buscar na árvore fruto de 100. Mas a semente é de moedinha, é de R$1, é de 5. Tá bom, é o seu melhor. Jesus olhou para aquela viúva que deu 2 moedas e falou assim: ela deu muito mais que muitos homens aqui. Se para mim 5 é o meu maior, esse é o melhor. Agora, muitas vezes eu posso estar muito melhor, eu posso estar muito mais. Mas eu não vou sair daqui, eu vou sair daqui. Como é que eu vou pagar a pizza? Como é que eu vou pagar? E aí, Deus, segura aí. E aí nós vamos ver em Filipenses 4:19, se eu não me engano, está lá. E Deus, segundo a sua misericórdia e graça, suprirá cada uma das nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E como eu disse semana passada, eu não estou te pedindo para você dar o dinheiro da sua prestação do carro amanhã, da sua light que vence depois de amanhã. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que vai ficar de verdade na sua conta e vai sobrar. E não vai fazer diferença, não vai te ajudar em nada, não vai te acrescentar em nada. Aí daqui a um mês, daqui semana que vem, você: caraca, Deus, preciso. E aí? Essa casa vive da minha e da sua doação. E agora nós vamos colocar o QR Code aqui na tela. E como eu disse, eu quero fazer um ato profético. Eu queria que você vai fazer o seu Pix. Eu sempre, quando chego aqui, já fiz o meu Pix, mas eu hoje deixei para fazer isso para isso. Eu vou fazer aqui agora. Eu queria que você ficasse com a sua tela do seu Pix aí, não é para eu ver nem nada. É como um ato profético, nós vamos orar com a sua tela do seu comprovante. Se for a sua maquininha, passa a maquininha, Franco, e dá uma via para
frente, segurar essa via que nós vamos orar. Se for dinheiro que você vai colocar na sala, segura na tua mão, nós vamos orar. Enquanto isso, nós vamos cantar essa música mais uma vez. A Ele que chegou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me ensinou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder, o seu poder? Tu és Deus, quem sou eu? Quem sou eu para negar o seu poder, o seu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. Você já tem a sua mão? Levanta a sua mão então, por favor. O seu Pix, o seu papelzinho de cartão, o seu dinheiro. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em fé, Deus. Nós somos teus filhos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando. Começamos um mês onde temos desafios a serem vencidos, temos compromissos a serem honrados. E a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus filhos jamais serão envergonhados. A Tua palavra diz que o justo e os seus filhos não mendigariam o pão, Senhor. Nós somos Teus filhos, nós somos justos e nós colocamos diante de Ti agora o nosso melhor, Deus. Nós te entregamos o melhor que temos agora nesta noite e te pedimos, Deus, abre as comportas dos céus sobre as nossas vidas ao longo de todo este mês. Nós precisamos, Deus, de algo novo, de um virar, do Teu mover. Precisamos, Pai, que Tu abra a porta, Tu vá na nossa frente, quebre as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro e entregue em nossas mãos, Senhor, os tesouros escondidos. Faz isso, Deus. Nós te pedimos, te agradecemos, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que não puderam chegar aqui, Deus. Visita-os, Deus, com a Tua graça, com a Tua fidelidade, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Tu és Deus.
desse um abraço bem gostoso em alguém que está perto de você e falasse: Deus te abençoe, te renove, em nome de Jesus. Que coisa boa. Glória a Deus. Fala que Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa casa. Que o Senhor te renove. Se alguém tiver misericórdia, quiser me dar um abraço, eu recebo também, em nome de Jesus. Se quiser. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, queridos. Abra sua Bíblia, seu smartphone aí, em Hebreus capítulo 12. Você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém fora do Rio que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Você, seja bem-vindo nessa casa, sua casa também. Qual é o seu nome? Leonardo. Seja muito bem-vindo. Você é da onde? Maranhão. Da onde no Maranhão? Veio pro show da Gaga? Gostou? Que legal. Tinha muita gente da igreja que estava lá, tá? Eu não fui porque tinha muita gente. Mas eu assisti de casa. Eu achei ótimo. Tá? Vai ser incrível. Seja bem-vindo. Hebreus capítulo 12. Verso 1 diz assim, 1 e 2. Portanto, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fala comigo, olhando, mais forte, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Última vez, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, esse texto de breve reflexão que eu quero fazer com vocês hoje aqui no nosso encontro, daqui a pouco vamos ter a ceia, eu vou ter que cantar uma música, mas eu gostaria de mais uma vez conclamar a nossa comunidade a olharmos firmemente para Jesus. Porque se você olhar firmemente para Ele, não haverá em você nem sombra de variação, nem dúvida. Sempre que você mantém os olhos em Jesus, na sua experiência com Ele, sempre que você é alimentado da sua esperança, da sua memória, do seu encontro com Deus, você vai ter colo, acolhimento, amor, aceitação, inclusão e mesa farta, mesa dele. Sempre que a gente decide pautar a nossa caminhada, não na religião, não no que dizem sobre Jesus, não nas coisas, nos movimentos que existem paralelos, não nas figuras, não no arquétipo que querem traçar sobre Jesus, mas a partir do seu relacionamento com Ele, você vai ficar firme. Da mesma forma que corremos um sério risco de desistirmos da caminhada, porque deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as pessoas, deixamos de olhar para Jesus e olhamos para as circunstâncias, deixamos de olhar para Jesus e olhamos para a religião. Me faz lembrar muitas palavras de Gandhi, quando os missionários chegaram para ele tentando convencê-lo a converter-se ao cristianismo. Depois do Ocidente todo invadir a Índia, de invadir fora do Ocidente todo, a expectativa de estabelecer-se um projeto quase que messiânico no mundo todo. Chegam para Gandhi na intenção de dizer, olha, o que você está fazendo é muito parecido com o cristianismo. O que você faz é muito parecido com aquilo que a gente prega. Você é quase um cristão. A única coisa que está faltando para você, Gandhi, é se converter ao cristianismo. É entregar sua vida para Jesus. É conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E o Gandhi, diante da afronta que o Ocidente tem provocado no mundo ao longo de anos, olha para os missionários e fala assim, tem uma questão aqui entre nós. Vocês estão dizendo que tudo que eu faço se parece com a mensagem de Jesus. Vocês estão
vocês estão dizendo para mim que tudo que eu faço se parece com aquilo que ele fez, que ensinou e pelo que ele morreu. E estão dizendo que eu preciso acreditar no Cristo. E que para acreditar no Cristo eu tenho que me converter à religião de vocês. E a resposta grande foi: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. E não é pouco o número de pessoas que desistiram de olhar para Jesus por causa do cristianismo. Um cristianismo que deixou a sua premissa de lado e estabeleceu o seu próprio projeto. Um Jesus segundo Constantino, século IV, V. Um Jesus segundo as encomendas artísticas belíssimas que tem em Roma, que tem no mundo todo. Você vai para Roma, e eu já fui no Vaticano algumas vezes, e aquela experiência de você entrar na Capela Sistina, de entrar na igreja de São Pedro, é uma coisa incrível você ver aquela obra de arte maravilhosa de Michelangelo, que ele fez ele durante anos, de costa para o chão e fazendo aquela obra, você fica impressionado com aquela beleza toda. Só que Jesus não é aquilo. Eu sou um profundo admirador de obras de arte e de todas as coisas belas que os homens são capazes de fazer. Da Renascença, de tudo, eu sou um profundo admirador. Só que eu não posso pautar o meu relacionamento com Deus a partir dessas imagens que estão ali na igreja de São Pedro, na Capela Sistina, nem no Templo de Salomão, em São Paulo. Eu não posso pautar a minha relação com Deus a partir dos dogmas que são estabelecidos, com a defesa da fé que é estabelecida por pessoas que daqui a pouco estão mudando a defesa da fé. Eu não posso pautar a minha relação com Deus a partir do tipo de mensagem castradora que é estabelecida dentro de um cristianismo que está muito mais comprometido com o projeto de poder do que com a mensagem do amor de Deus, porque se eu olhar para isso, eu vou desanimar. Se eu olhar para o sistema religioso que está instaurado no Brasil, é desanimador. Se eu dependesse da opinião dos outros, eu teria deixado de caminhar com Cristo há muito tempo. Mas eu decidi há 40 anos atrás manter os meus olhos fitos em Jesus. Olhando, fala comigo, olhando firmemente para Jesus. Eu já passei por temporais na minha vida. Eu já passei por situações de aflição profunda, de uma sensação de que tinha tudo acabado, que a minha vida estava por um fio, que eu estava no fundo do poço, me sentindo derrotado, envergonhado publicamente, nacionalmente. Eu estava naufragando na minha própria confissão, eu estava naufragando na minha própria caminhada. Daí eu decidi manter essa palavra no meu coração. Eu vou continuar olhando para Jesus. Eu continuo olhando para Ti. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje quando eu vi o Ministério de Louvor cantando aos pés da cruz. Ela veio como uma confirmação de Deus, porque foi há 25 anos que eu fiz essa música. Eu estava no fundo do poço. Eu não tinha nem começado. E as coisas estavam dando tudo errado para mim. Sabe quando parece que está tudo de A a Z, tudo errado? Alguém já passou por uma situação dessa? Tipo, duro igual um coco, emocionalmente falido, destruído. O meu mundo não existia. A Marisa para mim, meu mundo caiu. Tudo dando ruim. Uma sensação de vazio, de desamparo, de solidão, uma dor que não conseguia conter na alma. E não tinha nem começado nada aqui na minha vida. Mas eu decidi naquele dia dizer para ele: eu continuo olhando para Ti, olhando firmemente para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você tira os seus olhos da tempestade, do vento forte, do mar revolto, você olha para Jesus e você consegue andar. Tem situações na nossa vida que a gente só dá conta de ir, como pastor, falando para vocês, olhando para Jesus. Tem que olhar para Jesus mesmo. Tem situação que você precisa decidir, você vai entender, eu preciso estar olhando para Deus todos os dias, senão dá ruim para mim. Fala para alguém assim, você precisa olhar para Jesus. Senão dá ruim. É uma verdade. Não, gente. Às vezes nós achamos que estamos no controle de todas as coisas. As coisas estão bem financeiramente, eu não sei o quê. Eu agora estou mais magro, estou mais gato. O que nos mantém de pé é olharmos para Jesus. Não é para a religião, não é para a opinião dos outros. Uma igreja mais a ver com as outras.
as outras, seja lá o que for, as pessoas que estão o tempo todo pulando daqui para lá, as pessoas que estão ali sempre com coceira no ouvido, querendo ouvir uma coisa nova, tem ali, agora tem a profetisa, tem o profeta, of the king, the power. Eu vou ali porque tem lá, ali tem o of the king, the power. The man and the best. The king and the fairy is mine. Uau! Lá tem o of the king. Aqui não tem o of the king. A nossa proposta é olharmos para Jesus. Nos melhores momentos da nossa vida, e às vezes nos momentos da dor, no momento do... É fácil dizer, estou olhando para Jesus quando está tudo indo muito bem, mas você cantar. Isso que a gente está cantando aqui. Eu estava pregando uma igreja semana passada, uma igreja gigante, bonita dessa. Fizeram um jantar para mim, me chamaram para ser pastor lá. Igreja lotada, me deu a saudade da sua. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Quando eu fiz essa música, eu fiquei só nisso aqui. Eu não conseguia sair daquele. Eu ficava, meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Voltava. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando. Chorava, isso. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. É a decisão de continuar olhando firmemente para Jesus. É uma escolha que você faz, e, querido, fé está muito relacionada à escolha. Eu escolho Deus todos os dias. Eu escolho olhar para Ele. Eu posso estar olhando para a tempestade, posso estar olhando para o amor da minha vida, posso estar olhando para o dinheiro na conta, ou posso estar olhando para Jesus todos os dias. O que o escritor está falando? Olhem firmemente para Jesus, querido. E o que o seu pastor está dizendo essa noite? Você vai se decepcionar com as pessoas, você vai se decepcionar com a instituição. Está difícil olhar para a igreja. Confesso para vocês, como pastor, há 33 anos que eu sou pastor já dessa igreja no Brasil, andando pelo Brasil todo. É difícil você olhar para algumas coisas, alguns comportamentos. Não é só o the king, the power, não é só isso. Mas isso é só um sintoma de uma coisa mais anterior a tudo isso. Como que a gente faz para negociar, para ter um grande negócio, para ter as grandes propostas, para a igreja ser uma franquia